Hoje vamos falar acerca da psicologia daquelas pessoas que já sofreram em demasia na sua vida. Nós estamos a falar de indivíduos que sofreram a certa altura. Nós estamos a falar de contratempos que algumas pessoas têm na vida. Todos têm contratempos nas suas vidas. Todos têm situações, alturas menos favoráveis. Isso é parte da experiência humana. Mas hoje o que estamos aqui a falar é realmente daquele conjunto de pessoas que existe, infelizmente, que apesar de tentarem, apesar de se esforçarem, apesar de teoricamente terem dado os passos corretos, nunca conseguiram chegar a lado nenhum, nunca conseguiram ver as portas que necessitavam de ver abertas a abrir-se à sua frente. Nunca tiveram uma vida que não fosse cheia de obstáculos. É disso que estamos a falar hoje. Porque nós sabemos que todos passamos por provações, todos nós temos guerras internas, isso é um facto da vida humana. Não há como escapar, é uma verdade inescapável. Mas existem certas pessoas cuja experiência é tão tortuosa, é tão complicada, que para grande parte das pessoas, estas pessoas têm essas experiências, são na verdade praticamente alienígenas. Praticamente alguém que veio de uma outra dimensão, porque a vida deles é tão diferente da do cidadão comum, podemos dizer, entre aspas, do normie, que o normie, a pessoa comum, a pessoa com as ideias da moda, digamos assim, com os preconceitos convencionais, com as visões politicamente corretas, digamos assim, este género de pessoas não consegue sequer perceber como a vida do outro foi tão dispar da sua que praticamente poderiam estar a viver em planetas diferentes. É disto que estamos a falar. E estas pessoas que, enfim, já sofreram em demasia na sua vida, pode ter sido por razão diversa, podem ter vindo de ambientes disfuncionais. Nós sabemos que cada vez mais há estudos sobre isto, cada vez mais há experiências sobre isto. O ambiente em que nascemos, o ambiente em que crescemos, molda-nos, feliz ou infelizmente, dependendo do caso, como é óbvio. E estes ambientes, se forem extremamente disfuncionais, podem fazer com que uma pessoa seja ela mesma extremamente disfuncional durante a sua vida inteira. Podem ser pessoas que simplesmente não foram bafejados por aquilo que os romanos chamavam de fortuna, a mera chance, e que viram constantemente obstáculos nas suas vidas. Por onde se virassem, por mais que fizessem, viam sempre algo mais para passar, mais uma barreira, mais um muro para passar. E estes nunca acabavam. Quando transponiam um, logo a seguir viam outro. E passaram, muitas das pessoas, meses, anos, a tentar transpor o próximo muro, a próxima barreira, apenas para encontrar um novo obstáculo a seguir. Portanto, estas pessoas que sofreram demais, o motivo pelo qual sofreram demais, pode ter sido relações abusivas, pode ter sido vários motivos. Mas existe um certo limiar, um certo nível que faz com que uma pessoa realmente seja uma pessoa que sofreu em demasia. E isto tem que ser uma continuidade na sua vida. E é disto que estamos a falar. E a origem destas pessoas pode ser estas que vos disse. Ambientes funcionais, relações abusivas, obstáculos constantes, não ser babafejado pela mera chance. E basicamente aquele género de pessoas que em grande parte da sua vida estiveram em sofrimento. Sentiram do mundo um antagonismo demasiado grande e demasiado pessoal para ser aleatório, muitas vezes. As pessoas que, no seu dia-a-dia, embora não prejudicassem ninguém ou não tentassem prejudicar ninguém, não se tentassem bater com ninguém, sempre sentiram um antagonismo muito grande por parte de pessoas, por parte de lugares, por parte de meras situações. E uma pessoa assim, uma pessoa que sofreu em demasia, uma pessoa que realmente viu tudo e todos de costas voltadas para si durante toda a vida e que mesmo assim tentou, a certo momento, ele deixa de ter expectativas, ele deixa de ter esperança de que algo vai melhorar na sua vida. Porque, reparem, se nós tentamos e tentamos e tentamos e nada acaba por mudar, chega a um ponto em que lá está a expectativa, a esperança, esfuma-se. Porque esta esperança não pode ser eterna. Principalmente em pessoas que estão a ver os anos a passar e nada a mudar.
Portanto, estas pessoas, como vos disse, deixam de ter expectativas e perdem a sua chama, a sua vontade, a sua ambição, a vontade de fazer coisas, a vontade de trabalhar, de se levantar cedo de manhã para fazer isto ou aquilo. É perdida. Esta chama é apagada. E apagada porquê? Porque, como vos disse, a ambição, a vontade de fazer algo aquilo que nos impele a construir-nos, a melhorar-nos, tem de haver um retorno. Esta vontade, esta ambição tem a necessidade da existência de um retorno. Este retorno pode não ser imediato e pode não ser imenso de uma vez. Pode não ser um retorno enorme de uma vez, mas tem que haver um retorno pelo menos pequeno e gradual, para que o indivíduo consiga continuar a perceber que está a melhorar, perceber que está a avançar no sentido certo e perceber que realmente o seu trabalho está a colher frutos. Como vos disse, podem ser frutos pequenos, pode ser, digamos, pequenas bagas que vão caindo e o indivíduo vai apanhando, mas pelo menos é alguma coisa. E é alguma coisa com consistência, o que faz com que o indivíduo continue a ter vontade de trabalhar, de se esforçar, de se tornar melhor. No entanto, quando isto não acontece, quando nem os mais pequenos, quando nem as mais pequenas retribuições acontecem, como vos disse, a vontade acaba, as expectativas esfumam-se e o indivíduo acaba por perder a sua chama. Mas ele não perde apenas a sua chama. A sua relação com os outros é também afetada. Porque o indivíduo que sofreu em demasia, o indivíduo que viu sempre obstáculos em todos os lados, ele deixa de se conseguir identificar com os outros. Não que ele não queira identificar-se com os outros, não que ele não se queira relacionar com os outros, mas ele simplesmente não consegue. E como conseguiria? Como conseguiria alguém que sofreu toda a vida, foi toda a vida atacado, toda a vida ostracizado, sentiu um antagonismo enorme por todo lado, como é que este indivíduo se conseguia identificar com alguém que teve uma vida fácil, ou aparentemente fácil? Como é que ele se conseguia identificar com aquele género de indivíduos que parece que, pela mais pequena porção do seu trabalho, têm logo uma retribuição enormíssima? Ele não consegue identificar-se com alguém assim, ele não consegue perceber alguém assim, ele não consegue sequer compreender como é que alguém pode existir face que a sua existência, a sua forma de vida é tão diferente. De novo, aquela situação de estas duas vidas serem completamente alienígenas uma para a outra, parecerem ser vidas de dimensões completamente dispares. Mas o efeito reverso também acontece. O outro, o indivíduo que teve a vida mais fácil, o indivíduo que, enfim, viu todas as peças alinhadas na sua vida facilmente e sempre teve oportunidades e nunca teve uma imensidão de obstáculos que tivesse que transpor, ele também não compreende a pessoa que sofreu em demasia. De novo, porquê? Por esta mesma razão. Por eles virem de dimensões diferentes. Então ele não consegue compreender como é que alguém existe. Com ele isso não se passou. Com o seu círculo de pessoas isso não se passou. Com a sua família não se passou. Com os seus amigos não se passou. Ou com a maior parte, pelo menos. Ou pelo menos que ele saiba. Portanto, ele não consegue entender como é que alguém sofreu de maneiras tão atrozes que para ele acabam por ser completamente inimagináveis. Portanto, quando ele vê alguém assim, que muitas vezes se afasta dos outros, exatamente porque realmente já sofreu demais, já foi traído, já foi traumatizado, ele não compreende, o normie, o indivíduo que teve a vida fácil, ele não compreende que o outro se afasta por estas razões. Razões de traição, de trauma, por aí fora. Ele entende muitas vezes que o outro está a afastar porque acha que é bom demais para ele, porque acha que ele é um indivíduo com demasiada soberba. E então o normie não só acaba por não entender a pessoa que sofreu demais, como acaba por, de novo, antagonizá-la ainda mais, porque acha que ela se está a distanciar por achar ser bom demais para se relacionar com ele. Ele não consegue compreender que esta atitude, muitas vezes antissocial ou mais distante das pessoas que sofreram, é na verdade o reflexo de alguém que se sente vazio, de alguém que já foi traído, muitas vezes pelas pessoas que lhe eram mais próximas e que ele achava que estariam mais interessadas na sua felicidade, e também possivelmente porque foi traumatizado por várias situações adversas, por várias situações extremas, por várias
por vários ambientes de disfunção, ambientes disfuncionais que, de novo, o Normie não consegue sequer compreender existirem no mesmo mundo em que ele habita. Portanto, é esta a psicologia das pessoas que sofreram em demasia. Elas iniciam uma vida de uma forma muito mais complicada do que os outros, têm experiências completamente inimagináveis para a maioria das pessoas e acabam por viver uma vida que é pouco convencional, uma vida mais de distância, uma vida mais de desconfiança, uma vida em que não conseguem identificar-se com os outros, não conseguem falar dos mesmos temas que os outros, muitas vezes, não conseguem sequer ter paciência para as banalidades do dia a dia. E exatamente por causa disso, ainda vêem-se a si próprios a tornar-se um alvo ainda maior destas pessoas. Porque por causa disto, por causa do seu não entendimento, os outros ainda começam a ostracizá-los mais, a atacá-los mais, a antagonizá-los ainda mais do que faziam antes. Mas existe uma linha prateada, digamos assim, no meio disto tudo. É que a pessoa que sofreu demais na sua vida pode, em certas situações, achar que está para trás na vida. Pode achar que não conseguiu chegar a certa situação devido às suas competências, que vê obstáculos em todo o lado porque não tem esta ou aquela qualidade. Mas isto raramente é verdade. E principalmente raramente é verdade naquelas pessoas que realmente fizeram um esforço para se melhorar, que trabalharam, que estudaram, que se evoluíram, que leram, que tentaram se tornar pessoas mais completas, indivíduos mais completos no seu dia a dia e que mesmo assim falharam, mesmo assim foram atacados por todos os lados e mesmo assim foram rebaixados constantemente. Este género de pessoas, a linha prateada, aquilo que precisam de perceber para, enfim, reagir um pouco melhor a isto tudo, é perceber que eles não são falhados, eles não são menos do que os outros, eles apenas foram alguém que desde o princípio foi sabotado, desde o princípio tiveram que carregar um fardo que muita gente não carrega e que honestamente ninguém nunca deveria ter que carregar. E ao terem percebido isso, percebem também que não são inferiores, não são menores, não são menos que ninguém. São uma pessoa e as suas circunstâncias infelizmente acabaram por moldá-los, mas isso não os torna menos humanos, não os torna inferiores a ninguém. Se gostaram, peço que deixem um like e que subscrevam e, acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem e até uma próxima.